Olá, bom estar com vocês de novo. Deus esteja com cada um de vocês e todos nós. Seguimos aqui ainda nessa condição, né, de isolamento, já com o planejamento de voltar, sempre com cuidado, sempre com preocupação. Esperamos que você mantenha firme aí suas convicções, sua fé, sua segurança, sua confiança, para que a gente possa retomar sempre com calma e com segurança, tá bom? Nós estamos seguindo aqui nesses dias, né, pensando um pouco sobre as nossas emoções, sobre a relação dessas emoções com a nossa fé, especialmente por conta da condição, do momento, né, que nós estamos vivendo, e vimos algumas dessas emoções e chegamos no momento de pensar sobre a origem, sobre onde essas emoções acontecem, por que elas acontecem, como elas acontecem, e o que eu quero desenvolver aqui com vocês, que começamos já na semana passada, é essa ideia do outro, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos e a ligação com o outro e como isso afeta a nossa vida cristã. E então começamos a olhar lá o texto de Lucas 10, né? Especialmente ali a parábola do bom samaritano, bastante conhecida nossa, e falar dessa ideia de como a minha espiritualidade é afetada pelo outro, como a minha construção de uma vida de fé, de harmonia com Deus, ela tem essa necessidade e importância do outro, de se identificar com esse outro, de ser reconhecido por esse outro, de reconhecer esse outro. E aí então a gente fez lá a primeira parte, hoje tentamos concluir, né, digamos assim, pensando um pouquinho nessa ideia, né, de que essa sua espiritualidade, a nossa espiritualidade, ela é evidenciada mesmo a partir da relação com o outro. E lá a pergunta cabal ali, né, a pergunta chave, quem é o meu próximo, que aquele homem faz para Jesus. Então, logo de saída, e muito importante, né, ou logo de início, melhor dizendo, é importante que você já ajuste aí na sua mente que essa não é uma história sobre acolher um morador de rua, sobre boas obras, sobre ajudar um necessitado. Jesus não conta essa parábola com foco naquele que foi assaltado e foi linchado e está lá precisando de ajuda, embora isso seja importante e necessário também. Mas isso não é uma história sobre isso, sobre distribuir a sopa, cobertor, não é uma história sobre isso. Essa história é uma história sobre raiva e ódio e preconceito. Então esses são os elementos principais que Jesus quer trazer à tona a partir da história que ele conta. Escondido atrás da religiosidade está a raiva, o ódio e o preconceito. E aqui Jesus tira isso de uma forma tão forte, tão intensa, tão espontânea, tão natural, mais ou menos como você, não sei se você já deu uma martelada no dedo ou bateu o dedo na quina de um móvel, que naturalmente você grita, não tem como não gritar, né? Porque é espontâneo, é instintivo, é uma reação absolutamente natural. Então não é uma história sobre boas ações apenas, é uma história sobre o que está por trás das máscaras, ou o que está por trás da máscara da religiosidade, da máscara que nós apresentamos, né? O que está por trás, e isso Jesus vai trabalhar aí, essa ideia de ódio, essa ideia de raiva,
e de preconceito Jesus vai provocar esse homem. Por isso eu disse a semana passada aquela expressão, né, que as pessoas brincam: se você não sabe brincar, não desce para o play, né? Se você não está disposto a mexer com alguma coisa, então segura aí, porque se perguntou para Jesus, ele vai responder. Você tem aqui um doutor da lei, um doutor, e aí, né, doutor ficou na moda essa semana, supostamente um perito. Ele é apresentado como doutor, ele se coloca como doutor, aqui um doutor da lei, né? Então isso define a sua importância, define o seu status social, define como ele é conhecido, define como ele quer ser conhecido, e Lucas sabe disso e registra doutor com essa intenção mesmo. É um perito, é alguém que supostamente entende de alguma coisa. Hoje a gente tem muitos doutores, né? Temos doutores em divindade, doutores em tantas coisas, doutor em Deus e por aí vai, que obviamente não importa o título, né? Aliás, me mandaram um currículo muito interessante, né, de um indivíduo com muitos doutorandos ou doutorados, né? E não tem problema você ter o título. O problema é quando você quer usar esse título para apresentar somente aquilo que você traz na sua fachada, somente aquilo que você traz na sua máscara, né? E é o caso aqui. É um doutor, é um judeu, e aí há um detalhe importante nessa história, porque quando ele diz assim: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Isso é uma espécie de uma pegadinha, né, vamos dizer assim, porque ele se apresenta como judeu. O judeu é herdeiro. Ele é herdeiro do quê? Ele é herdeiro da salvação. Ele é herdeiro, ele vem da linhagem de Davi. Ele é herdeiro das promessas de Deus, né? Ele tem o direito, e herdeiro tem direito, né? Talvez você seja pobre como eu, né? Ou talvez eu seja mais pobre que você, não sei, né? Mas o fato é que muito provavelmente, você que vai me ouvir, você não é herdeiro. A gente brinca que vai deixar as dívidas, né, como herança para os nossos filhos. E nós não temos muita ideia do que é ser um herdeiro. Mas herdeiro, a rigor, é um indivíduo que é filho de alguém que tem muito dinheiro, ou tem muitas propriedades, ou muitas posses. Então, ao ter esse pai morto, ele morreu, ele deixa esse dinheiro, essas heranças, esses terrenos, essas posses, como herança para o filho. Então, eu sou herdeiro, né? Ele está dizendo, quando ele diz para Jesus o que eu preciso para herdar, ele está sendo irônico com Jesus, porque na verdade ele já é herdeiro, né? Ele quer testar, e Lucas deixa claro isso, que a ideia de testar, estar aí, né? Está aí. Então ele quer mostrar, ele quer ratificar a superioridade dele, que é o que invariavelmente a gente quer fazer quando apresenta um currículo, né? Eu tenho isso e você não tem, ou eu devo ser contratado porque eu mereço ser contratado porque eu tenho isso e você não tem, ou eu posso atender a sua expectativa, ou seja, eu mereço isso, né? Porque eu sou herdeiro. Qualquer tentativa de ser espiritual, nesse contexto, já cai por terra, né? Diante de tal sentimento sobre si mesmo, né? Se alguém acha que conhece tudo de Deus porque é doutor em Deus, obviamente não entendeu esse processo todo, né? Na pergunta, quem é o meu próximo, naturalmente ela já traz um elitismo da parte desse doutor. E por quê? Porque se eu sou herdeiro, se eu sou judeu, eu tenho direito a alguma coisa que outras pessoas não têm. Portanto, há um elitismo e há também uma indiferença para quem não é aquilo. Qualquer outra pessoa que não seja judeu, e naturalmente como doutor
ele sabe disso, que ele é doutor na lei, e ele espera que Jesus saiba disso. Levíticos diz assim, Levíticos identifica o próximo como filho do teu povo. Levítico 19, ali 17, 18, o capítulo 17 todo tem toda uma trajetória ali falando da importância de você trabalhar com o próximo, e o próximo ali é o teu filho, é o teu próximo, é o teu parente. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele espera que Jesus apresente uma lista de judeus, de pessoas privilegiadas, que de certa forma fossem alvos dessa ação de amar o próximo como a ti mesmo. E aí eu gosto muito do método de Jesus. Talvez você não enxergue assim, é um direito seu não enxergar assim, mas Jesus arrebenta o doutor, essa que é a verdade, né? Eu gosto de Jesus, disse isso outro dia, num papo com os amigos, porque Jesus sabe lidar com adulto. E não sou eu quem diz, né? Existe uma metodologia de ensinar adultos, chamada andragogia, né? Que é a metodologia para ensinar adulto, que adulto não aprende. Você não aprende porque você já sabe, ou você acha que sabe, ou o que você acha que sabe é. Então, se você já sabe, você não aprende. Então, Jesus parte disso e arrebenta aquela lei, ou aquela percepção que esse homem tem daquela lei de Levítico. Jesus arrebenta isso, e Jesus conta a história do homem que foi assaltado e que ficou moribundo, semi-morto, e diz assim: o sacerdote passou e viu o homem, e passou pelo outro lado. O levita viu o homem e passou para o outro lado. Mas um samaritano, quando viu o homem, teve piedade dele. Talvez o doutor esperasse que fosse um judeuzinho simples, sem muita expressão, mas nunca um samaritano. E aí a raiva e o ódio, aquele elitismo, bloqueiam o amor a qualquer um, a qualquer próximo, né? A raiva e o ódio bloqueiam qualquer tentativa de transformar um rito religioso em espiritualidade saudável. Esse elitismo, essa sensação de superioridade, de ser premiado porque é melhor, e portanto a raiva que tem das pessoas que não são como eu, bloqueiam qualquer esforço de transformar conhecimento em sabedoria prática. Aliás, eu disse isso numa tentativa de ensinar, né? Minha mãe. Você sabe a diferença entre sabedoria e conhecimento? Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Quando eu soube disso, eu confesso que fiquei relativamente chocado, né? Mas é conhecimento. Saber que tomate é uma fruta é o conhecimento. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. Entende? Sabedoria é a praxis do conhecimento. Sem a prática de alguma coisa, sem a prática do conhecimento, o conhecimento é só conhecimento. E conhecimento, nesse caso, não tem sentido, ele não tem função, a não ser aumentar o seu currículo. Mas prática não. Há uma frase de um psicanalista francês famoso chamado Lacan, que definiu assim: amar é dar o que você não tem para quem não te pediu. E ela se aplica de forma muito interessante a essa história que Jesus está contando. Você vai dar aquilo que talvez você
talvez você nem tenha em excesso, você não tenha em reconhecimento, você não tenha de sobra, para alguém que não te pediu. Então ele vai ver, tem misericórdia, se aproxima do indivíduo e dá. Porque eu acho que as pessoas não são capazes de mudar, né? Invariavelmente alguém me pergunta isso, e isso, eu sei que isso é uma coisa difícil, né, de ser gerida, né? Eu acho que as pessoas não são capazes de mudar porque elas não são capazes de desaprender. Elas não são capazes de aceitarem que o que elas aprenderam não é a verdade absoluta dos fatos. E elas não são capazes, então, de abrir mão das pequenas verdades limitantes que elas desenvolvem. E isso está claro nesse texto, nessa história, né? Como é difícil. Na pergunta final, a gente vê o ódio, a gente vê a raiva, a gente vê a indignação, porque quando Jesus diz que aquele homem é um samaritano, a gente não tem tempo aqui para falar de todo o ódio que existia entre esses dois grupos, né? Esses dois bairros, não são nem duas nações, mas são dois vizinhos. Talvez falaremos disso mais adiante. Qual desses você acha que foi o próximo do homem que foi assaltado e etc? E aí você lê lá, a resposta é: aquele que teve misericórdia dele. Ele não consegue pronunciar fariseu. Perdão, ele não consegue pronunciar samaritano, porque ele acha que aquele indivíduo é realmente a escória, é errado, é inadequado, é inaceitável. Então ele diz: aquele que teve misericórdia do moribundo foi ele, mas ele não pronuncia, e Jesus arrebenta ele dizendo: então, vai e faz igual, cara. Então, nesse sentido, meus queridos, a nossa relação, não se trata da nossa relação com o indivíduo que está lá no chão moribundo, se trata da nossa relação com o outro, com o seu vizinho, com o seu amigo, com o irmão da igreja, com o homossexual, com o negro, com o morador de rua, com a mulher. Se trata do ódio que nós nutrimos sobre essa pessoa que nós não assumimos, e diante de uma situação assim a nossa máscara ela cai. Nesse sentido, o que vai definir o que você sabe, o que você conhece e como você coloca esse conhecimento em prática é justamente a maneira como você vai lidar com essas pessoas, tá bom? É mais ou menos isso. Deus abençoe você, tenha uma semana em paz. Qualquer dúvida, escreva aí que eu respondo na medida do possível.